Eu vou pegar algumas coisas que foram ditas já aqui pelo Bernard, principalmente pelo Pio. O Bernard disse assim, olha, a criança quando nasce ela já negocia. O choro é uma forma de negociação. Então, intuitivamente, o ser humano ele nasce sabendo negociar e ele vai aprimorando essa capacidade. O Pio também comentou isso agora há pouco. Eu acredito assim, para negociar você tem que planejar a negociação, você tem que chegar no processo de negociação, como o Pio falou, sabendo o que se quer, o que você está disposto a ceder, qual o resultado final disso. Então é um processo que deve ser trazido de casa, a lição de casa tem que ter sido feita antes de se iniciar a negociação. O papel, inclusive. Aí eu acho que aí vai de como você identifica o outro, você lê a capacidade do outro negociar e de se submeter às suas intenções. Aqui eu gostaria de fazer pegar um gancho importante. O Pio ele falou da psicologia, da estrutura de personalidade das pessoas. Como quem trabalha além de negociação, com treinamento, eu gostaria de pontuar para simplificar para o grande público o seguinte. São milhares são bilhões de pessoas diferentes e personalidades diferentes, mas a gente poderia dividir em 3 grandes grupos. As pessoas essencialmente visuais, ou as pessoas com modelo mais visual, são pessoas impacientes, agressivas, diretas, rápidas e muitas vezes intolerantes. Essas pessoas não têm paciência para negociar há muito tempo. Se a gente pegar o outro perfil de pessoas, de novo, eu estou simplificando, as pessoas auditivas, são pessoas mais introvertidas, são pessoas caladas, são pessoas calmas, são pessoas frias, são pessoas que demoram um pouco mais para digerir as informações. O ritmo é diferente. Se nós pegarmos o terceiro grande grupo de pessoas, as pessoas sinestésicas, as pessoas sinestésicas baseiam a vida no relacionamento pessoal. Conseguem as coisas na base da amizade, na base do bom humor, na base do relacionamento mesmo. Quando você coloca um visual, que é agressivo, impaciente, rápido e intolerante, para negociar com um auditivo, que é calmo, frio, pacato, mais passivo e com um ritmo muito diferente, qual vai ser o resultado dessa negociação? Alguém vai atropelar. Quando um sinestésico, que é bom de relacionamento, mas baseia a negociação muito mais na amizade, lida com uma pessoa mais fria como auditivo, é outro problema. Então, como foi dito aqui, acho que a primeira coisa na negociação é a preparação. Com quem eu vou negociar? Não vou dizer oponente, mas o outro lado, ele é uma pessoa agressiva, impaciente, eu vou ter que preparar para isso. A pessoa do outro lado é mais calma, mais reflexiva, eu tenho que ter outra estratégia. A pessoa sinestésica, ela primeiro gosta de falar da vida, de pescaria, da família, antes de entrar no negócio. Isso. É emocional. Não adianta eu entrar com um assunto nu, cru, pronto e decidido. Então, a estratégia de negociação, ela começa com a análise de com quem você vai negociar. O negociador despreparado, aquele que chega e fala, eu sou habilidoso, eu converso, eu negocio com qualquer um, é um mau negociador. A primeira coisa, a primeira base é essa. E já que você pediu um roteiro, eu gostaria de, didaticamente, são 5 partes quando a gente vai começar uma negociação. A primeira já foi dita, é a preparação. A preparação você tem que estudar o histórico, com quem você vai, quantas vezes você já negociou, o histórico mostra muito. Quais os objetivos ideais e reais? O que você quer como ideal e o que você aceita nessa negociação como mínimo para ter uma boa negociação. Terceiro, quais as necessidades do outro lado, o que o outro lado vai exigir. Você tem que estar sabendo isso aí antes de sentar na mesa. Quarto, planejamento das concessões, o que você vai conceder, o que você está disposto a ceder para essas pessoas. E quinto, se der briga, porque os conflitos são potenciais numa negociação, o que eu vou fazer se der briga? Então, quando você tem esses 5 pontos básicos, e são simples, estudados, feito o dever de casa, a sua chance de fazer uma boa negociação, que é uma troca, negociação não é ganhar ou perder, o ganha-perde não é uma boa negociação. Quando você tem o mínimo preparado, a sua chance de ter um bom resultado da negociação é muito maior. Então, histórico das relações, os objetivos, os ideais e os reais, o que a gente pode atingir naquela negociação, uma presunção das necessidades do outro lado, depois o planejamento do que pode ser concedido, onde é que eu posso abrir mão, né? O que me é acessório, o que eu posso fazer. E aí o último item é conflitos potenciais. Se depois de tudo isso ainda der briga, o que eu vou fazer? Eu vou me retirar da negociação, eu vou dar um tempo, vou tomar um cafezinho,
O que eu aceito como conflito? Até que limite entra no ponto comercial e até que ponto é o pessoal? E sendo o pessoal, eu não vou aceitar. Significa que você tem que saber o que você vai fazer se tudo der errado. Exato. Até isso é o chamado plano B. Quando você chega com esses 5 pontos pré-estudados, a chance de haver, de chegar nesse quinto negativo, a briga, né, ou o conflito, é muito menor. Agora, tudo isso que a gente falou é só preparação para a negociação. Depois vem a abertura da negociação e você começa criando um vínculo de acordo com o roteiro que me passou o Maurício Tunes. Estou colando tudo. Mas é do Eduardo. É do Eduardo. Esse roteiro é meu mesmo. Estou falando em causa própria aqui. Vamos lá, a abertura é como? Abertura, você cria um vínculo, você vai tatear, você vai estudar a pessoa do outro lado. Você sabe, por exemplo, como eu citei aqui, que, por exemplo, a pessoa é visual, ela é agressiva, ela é impaciente. Mas como é que ela vai estar naquele momento, naquele dia? Porque pode ser que ela mude, naquele dia ela pode estar mais agressiva ainda. Então eu sondo o campo. O vínculo eu vou procurar aproximar a minha velocidade. Se a pessoa é rápida, eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Se a pessoa é lenta, eu vou tentar ser um pouco mais lenta. Se a pessoa é mais afetiva, eu vou procurar ser mais efetivo. É quebrar o gelo. Para isso tem que saber reconhecer também. Isso é habilidade difícil, de reconhecer. Na verdade, esse negócio de quebrar o gelo, né? Eu, na minha época, quando aprendi a vender, né? Naquela época, os cursos de negociação era o quebra-gelo, assim, conte uma piada. Mas isso era bom e era ruim, porque às vezes você, sendo coxa branca, você contava uma piada de atlético e o outro do lado fosse um atleticano, né? Então, por essa razão que você tem que saber com quem está negociando. Estudiantes. E, na verdade, a abertura é estabelecer um link, uma ligação. Eu costumo dizer o seguinte: se o camarada está na faixa de alfa e você está em beta, a chance, não importa o conteúdo, não vai casar. Está em FM, o cara está em AM, não bate, são outras ondas. Então, a abertura é você tentar colocar você na mesma sintonia com o seu oponente, o outro lado. Se você estiver na mesma sintonia, a chance de você passar o conteúdo ou receber o conteúdo é muito maior. A abertura serve para isso, para você sintonizar com a outra parte, para você começar a falar na mesma frequência. Essa é a ideia. E a gente consegue isso com talvez não necessariamente uma piada, mas ali com uma conversa informal. O bom e importante é saber para que existe a abertura, para que serve esse quebra-gelo. É para tentar estabelecer esse link, essa capacidade. Empatia, né? Essa negociação com empatia, ela ocorre de uma maneira mais natural e com probabilidade maior de sucesso. Álvaro, deixe-me colocar aqui um palpite nessa conversa toda. Esse tema é tão amplo, né, que cabem tantas coisas. Nós ficamos ouvindo aqui e percebemos que há tantas coisas que podem ser colocadas, mas você sabe que o melhor livrinho que eu li sobre negociação tem uns 30 anos, era de um tal de Daniel Cohen, pequenininho, que ele dizia o seguinte, me chamou muita atenção aquele livrinho, porque ele, na primeira página, disse o seguinte: olha, para você ser um bom negociador, de início, há 4 pontos que são fundamentais. É preciso que você tenha conhecimento do problema. Segundo ponto, é preciso ter informações sobre o problema. Eu posso ter conhecimento, mas estar defasado em termos das informações atuais sobre o problema. O 4º ponto é preciso ter tempo. O negociador tem não tempo. Na verdade, tem o tempo contra si. Se o outro lado souber, tirará partido disso. E o 4º ponto é ter paciência. Se me permite, Álvaro, vou contar aqui uma historinha que me chamou muita atenção quando peguei esse livro e li essas coisas, que foi a negociação para o fim da Guerra do Vietnã. Você sabe que os americanos, premidos por uma eleição iminente, foram para um território neutro, na França, e precisavam negociar o final da Guerra do Vietnã. E os americanos nomearam lá uma comitiva e alugaram o andar inteiro de um hotel. E esse andar foi alugado por 3 semanas. O outro lado, o pessoal lá do Vietnã do Norte, percebeu aquilo e foi um exemplo interessante de como o tempo jogou contra os americanos. O outro lado, sabendo que os americanos tinham uma eleição próxima, locaram o andar inteiro de um hotel por 3 semanas, eles alugaram uma chácara por 90 dias. E aí ficaram cozinhando, enrolando os americanos 2 semanas. Quando faltavam uns 4, 5 dias, os americanos estavam desesperados para concluir a negociação e, é óbvio, aí acabaram tendo que fazer pilhas de concessões. Então veja que coisa curiosa. Para quê? Para terminar rápido e isso ser usado aí. Exatamente, porque o outro lado, percebendo que eles tinham que os americanos tinham pouco tempo, que a comitiva americana tinha pouco tempo, o outro lado enrolou, quando faltava ali 4 ou 5 dias para vencerem aquelas 3 semanas de locação do hotel, os americanos tiveram que fazer concessões porque o tempo estava contra eles. É um exemplo curioso, histórico, estou falando de um caso imenso, que mostra como um fator
tempo contra os americanos fez que a negociação saísse muito mais ao gosto do outro lado do que ao gosto dos americanos. Então veja que são tantos pontos que nós levantamos em cima desse problema que é uma área maravilhosa, mas é ampla demais. Aliás, isso nas empresas acontece todo mês você precisa fechar o mês. E você pode ver que o pessoal da área de vendas ou de finanças, escuta, nós precisamos do faturamento, então tudo que você não fez no mês tem que fazer nos últimos 2, 3 dias, acaba dando descontos maiores, bonificações. Por isso que é bom comprar carro no dia 29 de dezembro, né? As concessionárias têm que terminar o ano, fechar o balanço, exatamente. Melhor época para comprar carro novo, Álvaro, é dia 29 de dezembro. Primeiro que faltam 48 horas para a véspera do dia de ano. Não é pelos planetas, o alinhamento, porque as empresas estão malucas. Elas querem acabar com o estoque e fazem negócio. Aliás, aconteceu esse ano, quem comprou automóvel no dia 29 de dezembro, além de usufruir da redução do IPI, tinha o tempo a favor de si contra os vendedores. Continuando aqui com o nosso roteiro, a gente estava falando da abertura e o que vem na sequência é a exploração. Esse não é um termo exatamente autoexplicativo, né? O que está implícito aí? Quando eu coloco aqui como exploração, então a primeira fase é a preparação, aqueles 5 pontos que a gente já discutiu. Os 5 pontos revisando então o histórico das relações, qual o objetivo ideal, o que é o real, a presunção das necessidades do outro lado, o planejamento do que eu posso ou não conceder. E se houver conflito, o que eu faço? O segundo, então, é a abertura, onde eu vou procurar quebrar o gelo, criar o vínculo. E o terceiro, eu começo a exploração no sentido de fazer perguntas. Quer dizer, antes de eu fazer a proposta, eu checo com o outro lado quais expectativas. Sempre é melhor numa negociação que o outro lado coloque primeiro as expectativas dele. Quer dizer, eu ainda vou ter um tempo, enquanto ele me conta o que ele quer, o que ele precisa, ou seja, enquanto o outro lado faz a proposta, eu tenho tempo disso até para refazer a minha. Enquanto eu já estou preparado, eu estou ouvindo, eu estou explorando as necessidades ainda do outro lado. Então nessa fase, tudo que você já tinha preparado corre o risco de precisar ser alterado e começar a... Aí entra a flexibilidade do negociador, que pode ser que nessa exploração você descubra que a empresa onde você foi fazer a proposta está com um problema sério de caixa, ou que a concorrência tenha passado um dia ou 2 anos e tenha vendido tudo. É aí que começa a ficar difícil. E aí que entra a preparação de novo, naqueles pontos anteriores, onde você já sabe do histórico das relações, você tem que ter você tem que ter cartas na manga. Na exploração, você tem que estar preparado para colocar mais coisas. Agora são 11 horas, nós vamos ao repórter CBN, a um breve intervalo e já voltamos falando sobre a terceira fase da negociação, que é a exploração. Você descobrir a motivação do outro lado. Lembrando que você pode participar, o telefone é o 325-9800, o e-mail é o cbndebate@cbncuritiba.com.br. Até já. 11 horas e 6 minutos. CBN Debate. Apresentação, Álvaro Borba. Voltamos com o CBN Debate, desta vez falando sobre negociação. Lembrando, de novo, que você pode participar. Telefone 3218-5800. O e-mail cbndebate@cbncuritiba.com.br. A gente está repassando aqui as várias fases da negociação. Começou pela preparação, posso falar pelo histórico das relações, pela identificação dos objetivos ideais e dos reais, pela presunção das necessidades do outro lado, pelo planejamento das concessões, aqueles pontos em que você pode abrir mão, e a identificação dos conflitos potenciais. A gente falou da abertura, que é quando as duas partes criam um vínculo, quebram o gelo, e falava agora da exploração, que é descobrir a motivação. Sobre isso, o professor Pio contou uma história aqui no intervalo da freira, que estava, ou ex-freira, né, que estava sendo cantada lá por alguém. Como é que é isso aí, Pio? Não, o que eu estava brincando aqui no intervalo é o seguinte, é que às vezes o negociador vai para a negociação com uma vantagem, que na visão dele é uma vantagem, e sem conhecer as necessidades do outro, ele não sabe, acaba descobrindo depois que aquilo que é vantagem na visão dele acaba sendo negativo. Aí eu contei a história da moça que foi para o convento, chegou a ser ordenada freira, de repente saiu do convento, desistiu e resolveu que ia casar. Aí apareceu um candidato, um pretendente, e esse candidato, querendo impressionar a moça e querendo convencê-la a se tornar namorada dele, uma futura esposa, resolveu apresentar as suas vantagens. E entre as vantagens dele estava o seu patrimônio. E ele começou a falar então da sua profissão, dos seus bens, dos seus imóveis.
tentar mostrar que ele era, do ponto de vista financeiro, um bom partido. E quando terminou a exposição,